Olá, professora Letícia Martins, aqui do Concursos Energia. Energia concurso que prepara você aí para o processo seletivo, para o concurso aí, nós especificamente agora no concurso de Blumenau. Vamos preparar, vamos dar orientações para você que está se preparando. O que é Diretrizes Curriculares Nacional? Vamos entender um pouquinho da onde vem esse documento, o entendimento, como que esse documento ele foi formatado, como esse documento vem se apropriando aí, como que ele deu o norte para o Sistema Nacional de Educação, que já vem sendo apregoado lá na Constituição Federal de 88. Então, diretrizes curriculares nacionais. Nós vamos ter um entendimento um pouquinho do que vem a ser esse documento, do que esse documento traz como colaboração, orientação e uma normativa para a educação. E assim, nós vamos começar a pensar que demanda é essa, que mercado é esse, que soluções são essas que tende a trazer uma educação para a vida. Então, todos os documentos trazem o quê? Uma formação humana cidadã, uma formação humana plural, uma formação humana que entenda essa contribuição do tempo, ao longo do tempo, como se constitui essa educação, e a educação ela precisa ser uma educação sistematizada, cotidiana, um conceito de educação que vem desse bojo cotidiano e também uma educação que vem pautada aí na sistematização ao longo do tempo, que ela vem acompanhando que as transformações sociais, econômicas e políticas. E dentro dessa Constituição, as diretrizes elas têm uma emergência do quê? É uma emergência da política, diretrizes curricular nacional geral brasileira. Ela tem a emergência de um sistema de ensino público gratuito de qualidade. E ela tem o quê? A emergência de uma política educacional. Uma política educacional que garanta o direito de todo brasileiro a quê? Aquilo que eu acabei de falar agora recentemente. A educação de qualidade, a formação humana cidadã, a formação profissional, a formação para a vida, e na vivência e convivência com esse plural, com a diversidade, com o ambiente educativo, onde todos ali agregam seus conhecimentos. E aí eu vou trazer um pouquinho, para ter esse entendimento, a gente vai vendo que as outras normativas, que os outros documentos precisam estar pautados na Diretriz Curricular Nacional, geral para a educação. Todos os documentos, a BNCC, as diretrizes já anunciam que precisa sim ter um documento, um currículo, favorecendo também a educação, tendo mais especificidade dentro das etapas e das modalidades. Então, a diretriz curricular, lá de 2009, ela já traz esse entendimento que a educação precisa ser uma educação cidadã, de qualidade e que atenda esse convívio, esse plural de cidadãos para a vida em sociedade e para a vida profissional. Então, o que é essa educação pautada na emergência da política educacional das diretrizes curriculares nacionais? Primeiro, ele precisa sistematizar os princípios e as diretrizes. E aí a gente vai começar com aquela nossa colinha, aquela nossa organização de sistema de educação. Ele precisa o quê? Qual é essa emergência? É um sistema de princípios e diretrizes. Então, eu tenho que sistematizar princípios e diretrizes para a educação brasileira. Eu tenho esse primeiro ponto. Sistematizar princípios e diretrizes, que já vem sendo narrada, sendo constituída lá pela Constituição Federal. E que vai vir posteriormente na LDB,
na BNCC, nos documentos, nos currículos das esferas. Então, orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Então, aqui eu tenho o quê? A formação básica. Aqui eu tenho a formação básica. Então, o primeiro ponto principal das diretrizes curricular nacional geral para a educação, eu tenho o quê? Sistematizar os princípios e diretrizes para orientar que contribuam para assegurar a formação básica dos sujeitos, tendo como sujeitos um currículo que dão vida ao currículo e à escola. E aí, o segundo ponto, eu tenho 3 pontos fundamentais da emergência dessa política educacional que é a diretriz curricular nacional. É estimular a reflexão crítica, estimular cidadãos críticos. Parece clichê que a gente sempre ouve essa promulgação da educação enquanto cidadãos críticos, e eu preciso sim. O segundo ponto principal da diretriz curricular nacional é o quê? Estimular a reflexão crítica. Estimular a reflexão crítica. E como que eu vou proporcionar essa reflexão crítica? Como que eu vou proporcionar esse sujeito? Isso vem no bojo do documento, ele vem trazendo algumas sugestões de como a gente vai organizando esse currículo e vai proporcionando essa condição de formar cidadãos para a vida, cidadãos para a formação profissional, cidadãos para a elaboração dessa constituição plural com outros sujeitos. Dentro disso, estimular a reflexão crítica, trazendo o quê? Como execução a avaliação do PPP. E aí eu tenho aqui a avaliação constante do projeto político pedagógico da instituição, da educação básica principalmente, que daí nós configuramos o que? Educação básica, já fazer esse exercício de não se perder nas narrativas e nos enunciados. Educação básica enquanto educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí eu tenho o quê? O terceiro ponto, dentro dessa emergência da política nacional, eu tenho aqui o terceiro ponto, que se configura pelo quê? Formação inicial e continuada. Então eu tenho um sistema, eu tenho uma emergência política educacional, eu tenho a sistematização dos princípios e diretrizes, eu vou organizar como que essa educação vai acontecer, uma formação básica. Eu tenho estímulo à reflexão crítica, a avaliação do PPP. E o que eu preciso para constituir esses princípios? Eu preciso o quê? De uma formação inicial e continuada. Docentes, técnicos, funcionários, todos que estão ali compondo aquele ciclo, compondo aquele setor da educação. São as pessoas que estão ali diretamente ligadas ao conhecimento sistematizado, ligado à transferência de conhecimento. Então, eu preciso o quê? Eu preciso, terceiro ponto, formação. Inicial. Eu preciso, então, a formação inicial, aquela primeira base. E como eu falo que a educação, ela é um bojo que ela consegue, ela imprime essa transformação diante do cenário, do contexto social, eu preciso dessa continuação de formação, que eu preciso sim estar ali alicerçado, como agora aí nós vamos ter, nós tivemos aí um documento recente que foi lançado com a obrigatoriedade a partir de 2020, diante da pandemia. Esse documento ele foi postergado um pouco, mas nós temos a Base Nacional Comum Curricular, um documento novo e que precisa, sim, dessa formação continuada. Nós precisamos nos apropriar desse documento para dar ensejo aí do que venha a ser
essa sistematização dos princípios, que está lá sistematizado nos documentos oficiais. Nós temos aí a apropriação desse conceito, que é estimular a reflexão crítica, e aí para que isso aconteça efetivamente, eu preciso o quê? Da formação inicial e continuada. E diante disso, eu tenho os 3 principais pontos. Quais são os princípios básicos da diretriz curricular nacional? As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E diante disso, orientar aí sim o corpo docente, os técnicos, todos os sujeitos que compõem esse espaço da educação. Quais foram as ideias força? Qual foi a ideia força que fez para que orientasse essa diretriz? Que ideia foi essa? As diretrizes curriculares nacionais, elas devem presidir as demais. Então, ela é um documento macro que ela vem aí orientar essa organização e sistematização dos demais documentos. Então, vem posteriormente aí, nós temos aí a Base Nacional Comum, nós temos os princípios norteadores, os currículos dos municípios e dos estados, nós temos o PPP dentro da instituição. Então, a partir da constituição desses documentos, eu preciso sim, específicas, orientar, organizar as áreas e etapas, as modalidades da educação, contemplando o conceito de, sempre, o conceito de educação básica. E aí eu tenho como educação básica, mas em outras normativas, aí a gente vai ver que educação básica que se divide, se subdivide e o que vem, quais são os sujeitos que compõem essa educação básica. E aí vindo aqui para a tela, para acompanhar um pouquinho do que é a constituição das principais ideias força, isso é muito forte dentro da diretriz curricular nacional. Quais são as ideias forças que fizeram a constituição desse ensejo para que a educação fosse visibilizada como uma potência de transformação de sociedade, transformação de vida profissional e vida cidadã? E aí eu tenho aqui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica devem presidir vamos lá, voltando aqui, as demais diretrizes curriculares específicas para as etapas e modalidades. Etapas e modalidades, contemplando o conceito de educação básica, princípios de organicidade, sequencialidade e articulação. Então, só para ter um entendimento que além da educação básica, eu preciso ter outro ponto-chave que é o quê? Organização, essa organicidade, eu preciso também contemplar a sequencialidade da educação. E, por último, eu preciso da articulação entre as etapas e as modalidades. Então, esses 3 pontos aqui vão permear juntamente com essa emergência política. Eu preciso de uma organização, eu preciso de uma sequencialidade e eu preciso da articulação entre todos os campos que compõem a educação básica, das etapas e modalidades. E aí, seguindo, a relação entre as etapas e modalidades. Articulação, integração e a transição dentro dessa organicidade, dentro dessa sequencialidade e da articulação. Assim,
o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade, considerando que a educação enquanto direito inalienável, frisar bem essa questão aqui, um direito inalienável de todos os cidadãos, é condição primeira para o exercício pleno dos direitos humanos, tanto dos direitos sociais e econômicos quanto dos direitos civis e políticos. A educação básica como direito e considerada contextualizadamente em um projeto de nação. Então, o que seria um projeto de nação? Aquilo que eu estou falando desde o início, que a organização da educação das diretrizes curriculares nacional, como um direito inalienável, é necessário, é obrigatório a oferta dessa educação de qualidade e um projeto de nação. Se eu estou falando num contexto plural, um sujeito cidadão, um sujeito preparado para o profissional, eu tenho um projeto de nação, um projeto de contexto social de um Estado maior, aonde eu tenho essa preparação do sujeito para viver em comunidade, em sociedade, preparado para o mercado de trabalho e uma vida cidadã, como assim traz a narrativa da LDB, que é preparar o sujeito para o exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Em consonância com os acontecimentos e suas determinações, sempre nós estamos aí trabalhando com um contexto sócio-histórico, num contexto de históricos sociais. Aqui a constituição da história que vem aí trazendo a emergência de outros olhares para a educação, preparando esse sujeito justamente para a vida, formação humana para a vida. E aí eu tenho, continuando com essas principais forças, essa ideia-força, a dimensão articuladora entre as 3 etapas da educação básica. Vamos puxar um adendo aqui para as 3 etapas da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu tenho o quê? A indissociabilidade, isso se caracteriza na educação básica. Quando a gente fala muito em educação infantil, a gente traz esse cuidado, essa indissociabilidade, a gente faz um link justamente apenas na educação infantil, porém essa indissociabilidade é trazida nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Qual é a indissociabilidade? É a questão, os conceitos de educar e cuidar. Então, eu tenho aqui o cuidar e o educar na educação básica, que é constituída entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que além do educar, eu também tenho que cuidar desse sujeito que está inserido ali no contexto da educação. A promoção do debate da política curricular, que orienta a organização dessa educação básica. A democratização do ensino. Eu preciso ofertar esse ensino de forma equânime a todos e de forma com qualidade e apropriação, percebendo a apropriação desses sujeitos. A mediação, a intervenção, a proposta e as proposições como forma que o educando se aproprie desse conhecimento aí sistematizado, o que já vem determinado aqui pela emergência política educacional. A articulação da educação escolar e o mundo do trabalho e a prática social. Esse ponto é fundamental. Então eu vou até trazer a tela aqui para vocês e a gente vai demarcar bem o que é a sistematização do ensino, a formação básica, estimular a reflexão crítica e a formação inicial e continuada, quando ele traz aqui nas ideias força a articulação da educação escolar com o mundo do trabalho e a prática social. E quando eu configuro prática social, são as interações que estão permeadas ali por outros sujeitos, por outras culturas, por outras histórias, que vêm sim a agregar e constituir um espaço de respeito.
Então, esse é um ponto muito forte quando tem, além da democratização do acesso, da permanência e do sucesso escolar com qualidade científica, cultural e social, eu tenho também o quê? A articulação dessa educação escolar que me promove o entendimento do mundo do trabalho e uma prática social também. A partir da prática social eu tenho essa qualidade de mercado de trabalho. A gestão democrática e a avaliação. A avaliação hoje tem outras notoriedades, tem um conceito mais aprimorado, trazendo o quê? Que a avaliação, eu preciso avaliar como a metodologia está sendo aplicada, se está sendo favorável para a apropriação do conhecimento. Eu não tenho a avaliação enquanto uma medição apenas numérica, mas uma avaliação formativa do sujeito. Que formação esse sujeito está se deparando, que formação o sujeito está aí se preparando para esse mundo do trabalho, para a prática social. Eu preciso configurar esse entendimento enquanto sujeito de social, sujeito de qualidade, com uma educação de qualidade. E aí, novamente, a gente vai se repetindo durante o documento inteiro, a Diretriz Curricular Nacional, durante todo o documento ele se repete, se reafirma as suas narrativas, quando ele diz o quê? A ideia força também está aqui, ó, na formação inicial e continuada, a formação e a valorização dos profissionais da educação. E isso a gente vai encontrar novamente lá no Plano Nacional de Educação, que ele traz novamente que uma das suas diretrizes fundamentais é a valorização dos profissionais da educação. E aqui nós temos já na Diretriz Curricular Nacional essa valorização e essa capacitação inicial e continuada, essa formação, não capacitação. A gente trabalha hoje muito com formação. E o financiamento da educação e o controle social. O financiamento da educação também está lá, da onde vem esse financiamento, da onde vem o investimento financeiro para que a educação aconteça, que seja ofertado, atendendo a demanda social, para que se atenda com qualidade e a oferta obrigatória e gratuita da educação básica. E quando eu falo em oferta da educação básica obrigatória e gratuita, eu tenho aí chamar a atenção de vocês para que vocês tragam esse entendimento, qual é a idade obrigatória e gratuita da educação básica, que é o quê? Nós temos aí educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que contempla justamente a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a ideia força também é trazer esse financiamento para garantir a esses sujeitos, que a criança a partir de muito cedo, hoje considerada como sujeito, a partir da constituição aí das 3 identidades da infância, nós temos aí o sujeito, que é um sujeito carregado de direitos e deveres. Nós temos a partir dos 4 anos a criança, sim, que tem o direito à educação a partir dos 4 anos aos 17. E isso vem como uma ideia força. Então, a ideia força de organização, de sequência, de articulação entre as etapas e as modalidades, a indissociabilidade do cuidar e do educar, a oferta obrigatória da idade de 4 aos 17 anos para a educação infantil, para o ensino fundamental e ensino médio, a capacitação, a formação dos profissionais técnicos e funcionários da educação, e tudo isso já vem aí trazendo nesse contexto, nessa sistematização do documento da Diretriz Curricular Nacional. E aí, diante desse contexto inteiro, eu tenho alguns desafios sim, e o desafio maior está aqui. Esse é o desafio que se apresenta na constituição do documento, que precisa articular todas as etapas e as modalidades da educação. E o desafio consistia em quê? Interpretar e apresentar essas orientações. Nós temos aí um Estado gigantesco, o Estado Nacional, o nosso país. Como estruturar, organizar
Sequenciar e articular essa educação. Esse é o maior desafio, uma concepção de uma educação básica, um sistema educacional nas 3 dimensões básicas da organicidade, da sequencialidade e da articulação. Então, o documento, ele traz muito fortemente esse contexto como um desafio de como organizar esse sistema educacional, esse estado de educação, para conseguir atingir todas as etapas e todas as modalidades da educação. E aí eu trago o quê? Nós vamos lá para a Constituição Federal de 1988, que eu trago o artigo 208, que diz a educação básica obrigatória, novamente reafirmando que a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, contemplando aí educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que assegura que todos tenham essa oferta na idade própria. Porém, tem outros dispositivos que acabam também garantindo a educação quando não há oferta, quando não se apropria dessa educação na idade própria. Até 2016, esse Plano Nacional, 2016, o Plano Nacional de Educação com apoio técnico e financeiro, que todos tenham a gratuidade e todos tenham a oferta. Lá no capítulo, lá no artigo 208 da Constituição Federal, já traz esse enredo dizendo que dos 4 aos 17 anos é assegurada a educação de qualidade e gratuita, inclusive para todos que não tiveram acesso na idade própria. Então, o artigo 208 também o artigo 208 da Constituição Federal também traz essa narrativa que diz o quê? A educação é obrigatória e, apesar de ter essa idade obrigatória, precisa sim, a que nelas não tiveram acesso na idade própria, também tenham a continuidade dessa formação desse sujeito da educação. Atendimento por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, dando a condição para esse sujeito, sim, estar presente na educação. E o artigo 211 tem um parágrafo bem interessante. A organização dos sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios é que vão definir quais as formas de colaboração de modo a assegurar essa universalização do ensino. Então, lá o parágrafo 4º, lá do artigo 211 da Constituição Federal, ele traz que todas as esferas institucionais da União, dos estados, do município, eles vão definir como vai ser assegurado a oferta da educação obrigatória. E no artigo 212, os recursos públicos é que vão assegurar com prioridade o atendimento das necessidades do ensino obrigatório. Então, eu tenho aí o artigo 208 que eu trouxe, o artigo 211 e 212, que vão trazer quem vai ser esse sujeito que está inserido na educação, qual a obrigatoriedade, como vai ser essa forma de financiamento, quais são os recursos de colaboração entre os estados, os municípios, o Distrito Federal, e também quais recursos serão ofertados para a execução e para a formatação da educação básica. E assim, lá no artigo 214, eu vou trazer aqui na tela, o que vem a ser justamente esse pensamento lá do Plano Nacional de Educação, que já traz, dentro das diretrizes curriculares nacionais, eu tenho a Constituição Federal, que é novamente apresentada nesse documento, e dentro desse documento eu tenho o artigo 214 também, que ele fala do PNE, que
que é do Plano Nacional de Educação, que é um plano de duração decenal, 10 anos, com 20 metas. Isso é bem interessante, tem caído bastante aí em concursos, que é o quê? Que plano é esse? É um plano quinzenal, é um plano de quinquênio, é um plano que tem 18 metas. O PNE é um Plano Nacional de Educação, de duração decenal. Nós estamos aí na vigência do 2014-2024 e ele tem 20 metas, inclusive uma dessas metas aqui é sobre o financiamento, é sobre a formação continuada, é elevar o nível de formação dos profissionais de mestrado, doutorado, é o financiamento, são os recursos. Então as 20 metas estão aí bem atreladas e já se traz no artigo 214 da Constituição Federal, trazendo que é um sistema de regime também de colaboração e definir diretrizes e objetivos, sendo que todo documento ele define as suas diretrizes e os seus objetivos, e as estratégias de como vai implementar essas metas. Então lá dentro das 20 metas tem como vai ser implementado esse campo aí de metas, como vai ser implementado, como vai ser atribuído esse recurso para conseguir executar as metas. Então nós estamos na vigência do Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, nós estamos na vigência, como ele tem um período, é um período decenal, são 10 anos, está de 2014 a 2024, e nós temos aí 20 metas a serem atingidas para esse plano decenal 2014-2024. Salienta-se também as condições de acesso à escola, a permanência, não apenas o acesso, mas como que eu vou garantir a permanência desse aluno, desse educando, evitando aí a evasão escolar, já que eu penso num plano de ação nacional, que eu penso num plano de nação, eu preciso pensar num contexto como um todo, pensando nesse sujeito aí que está contribuindo também para o desenvolvimento econômico, social, político, que precisa estar nessa formação de reflexão crítica, pensando nesse sujeito enquanto uma formação de sujeito para a vida, de sujeito para o mercado de trabalho. A educação não é viabilizada apenas por decretos. A educação ela não acontece apenas por uma resolução, por um artigo, por uma diretriz. A educação ela acontece, ela só vai ser efetivada, articulada a partir do momento que for uma educação de qualidade, uma educação pensada e que seja significativa para esses sujeitos. Então a diretriz já traz muito isso. Quando ela diz o quê? A educação de qualidade social ela é conquistada. E como conquista de uma sociedade brasileira é manifestada pelos movimentos sociais. Então, se eu tenho entendimento, que eu tenho a formação, que eu estimulo a reflexão crítica, eu tenho os movimentos sociais. Hoje nós temos muitos movimentos sociais que tiveram conquistas. Nós tivemos agora, recentemente, uma conquista que foi o dia 20 de novembro, pela questão das etnias, da educação étnico-racial. Isso foi um movimento social de conquista, de reconhecimento e valorização de uma história de contribuição para o povo brasileiro. E aí eu tenho aqui também a manifestação desses grupos sociais enquanto direito de todos, enquanto direito de manifestação, de voz, de perceber a voz desses sujeitos, que também, quando eu quero ter uma reflexão crítica, eu estou oportunizando, eu estou contribuindo para que todos tenham voz. E aí prever o quê?
Lá no artigo 6º, dando esse gancho aqui para a formação básica, eu tenho o quê? Novamente, a Diretriz Curricular Nacional, ela diz o quê? Lá no seu artigo 6º da LDB, que está lá constituída na Diretriz Curricular, no artigo 6º, eu tenho a obrigatoriedade, a família tem a obrigatoriedade, já que o Estado ele precisa ofertar obrigatoriamente com qualidade a educação dos 4 aos 17 anos e também a partir lá do artigo 208 que diz o quê? Se eu não participei da escola na idade obrigatória, eu preciso sim dar oportunidade para que ela frequente, caso não tenha frequentado na idade própria. Ok. Tenho aí a Constituição Federal, como eu disse agora, não é por decreto, resolução que eu vou garantir essa educação, mas sim pensada numa educação voltada para os movimentos, voltada para as necessidades desse real, desse tangível, desse contexto significativo aí social. Então eu tenho o quê? Eu tenho o artigo que diz que prevê que é dever dos pais e responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir, lá na diretriz curricular ele está a partir dos 6 anos, no ensino fundamental, mas eu tenho agora que é obrigatório a matrícula a partir dos 4 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos é dever da família, é obrigação da família, dever da família, efetuar a matrícula dos menores e a partir dos 6 anos no ensino fundamental. Então, eu tenho a idade obrigatória a partir dos 4 e dos 6 no ensino fundamental.